Salve, salve galera, alô você, sou o professor Rafael Sam, professor de língua portuguesa e hoje nós vamos para a nossa aula 5. Aula 5. A nossa aula 5 hoje vai falar justamente do processo de formação das palavras. Então, dentro desse processo aí de formação das palavras, nós vamos verificar todas as classificações que fazem parte deste processo de formação das palavras, como o quê? Como as derivações prefixais, as derivações sufixais, as derivações prefixais, sufixais, as derivações parasintéticas, as derivações impróprias e as derivações também chamadas de derivações regressivas. Dentro também do processo de formação das palavras, nós estudamos também o processo que a gente chama de processo de composição. O que é esse processo de composição? Dentro do processo de composição, nós vamos estudar a composição por justaposição e a composição por aglutinação. E os dois últimos processos nós vamos ver a parte destinada aí aos neologismos, né? Então a gente vai estudar aí a parte destinada aí aos neologismos e o hibridismo. E aí a gente fecha essa parte da nossa quinta aula de formação das palavras, do processo de formação das palavras. Então vamos lá, olha só. Nós temos aí, né, o processo de formação das palavras. Então os principais processos de formações são realizados por meio da composição e por meio da derivação, como eu falei anteriormente. A derivação ela é o processo que dá origem a uma nova palavra a partir de outra já existente no dicionário. Então a derivação por acréscimo ela é chamada de afixos, né? Então, por exemplo, toda vez que eu tenho uma derivação prefixal, é quando eu colocar um afixo antes da palavra primitiva. E toda vez que eu tiver uma derivação sufixal, é quando eu colocar um afixo após a palavra primitiva. Então vamos ver lá como é que funciona essa situação de afixos dentro do processo de derivação. Então olha só, nós temos a derivação prefixal, certo? Que nessa derivação prefixal, a palavra nova ela é obtida por um acréscimo de um prefixo, então eu tenho a palavra feliz, certo? E eu vou colocar um afixo antes da palavra primitiva. A palavra primitiva é feliz. Então, se eu colocar o in, fica como? Fica infeliz. Esse prefixo, esse afixo que eu coloquei antes da palavra primitiva, me dá a classificação de uma derivação prefixal. Então, todo o afixo que eu coloco antes da palavra primitiva chama-se de derivação prefixal. A palavra é leal. Eu vou colocar um afixo antes da palavra, certo? O afixo deixe. Se eu coloquei algo antes da palavra primitiva, eu chamo de derivação prefixal. Na derivação sufixal é o inverso. Toda vez que eu coloco um afixo depois da palavra primitiva, eu vou ter o que a gente chama de derivação sufixal. Então a palavra é feliz. Se eu coloco mente, fica felizmente. Esse mente é um afixo que a gente chama de afixo sufixal. A palavra é lealdade. Se eu coloco esse sufixo dade após a palavra leal, eu tenho um afixo sufixal, ou seja, uma derivação sufixal. Mas eu também posso ter o que a gente chama de derivação prefixal sufixal. O que é a derivação prefixal sufixal? A derivação prefixal sufixal é aquela em que coloca o afixo antes e um afixo depois da palavra primitiva. Então a palavra, novamente, eu tenho aí a palavra feliz, e se eu coloquei um afixo in antes da palavra e coloquei o sufixo mente, logicamente que eu vou ter aí uma derivação prefixal sufixal. Então, derivação prefixal, afixo antes. Derivação sufixal, afixo depois. Derivação prefixal sufixal, afixo antes e depois da palavra primitiva. Eu tenho também o que a gente chama de derivação parasintética. O que é a derivação parasintética? A derivação parasintética é aquela palavra nova, ela é obtida pelo acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo. Professor, o que diferencia a derivação parasintética da derivação prefixal sufixal? Perfeito. A derivação parasintética é aquela em que eu tiro o prefixo ou o sufixo e a palavra ela não existe. Essa é o principal macete para que eu possa entender a diferença entre uma derivação parasintética. Então, por exemplo, a palavra é entristecer.
Se eu tiro o em, que é esse prefixo aí, é afixo-prefixo, né? A palavra fica o quê? Tristecer. Existe a palavra tristecer? Não. Tiro o ec, existe em triste? Também não. Então, toda vez que eu tenho uma derivação parassintética, ou seja, um acréscimo de um prefixo e um sufixo, se eu tiro um deles, ou o prefixo ou o sufixo, a palavra ela não existe. Entardecer, vou tirar o prefixo em. Existe tardecer? Não, existe, vou tirar o ec. Existe tarde? Também não. Então, se eu tiro o prefixo ou o sufixo, a palavra não existe, aí eu tenho uma derivação parassintética. Outros tipos de derivação. Eu tenho a derivação que eu chamo de derivação regressiva. O que é a derivação regressiva? O próprio nome está dizendo. Derivação regressiva vai ser aquela em que a palavra primitiva ela vai sofrer um processo de regressão ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu tenho a palavra Flamengo. Como é que eu chamo Flamengo hoje em dia? Eu chamo de Mengo. Houve ou não houve uma regressão da palavra primitiva? Houve. Se houve uma regressão da palavra primitiva, eu considero essa situação como um processo de derivação regressiva. Botequim, hoje em dia a gente não chama mais botequim, a gente chama o quê? De boteco, pode até chamar de botequim, mas a palavra também é chamada de boteco. Se a palavra também é chamada de boteco, houve uma regressão da própria palavra. Se houve uma regressão da própria palavra, eu posso chamá-la de derivação regressiva. E ela também acontece dentro dos processos verbais. Então, caçar virou caça, cartigar virou cartigo, combater virou combate, pescar virou pesca. Então, toda vez que eu tenho uma palavra primitiva em que ela é pronunciada com menos elementos, esse menos elemento já é considerado a partir de uma letra, eu posso sim considerar esse processo de derivação regressiva. E eu tenho a derivação imprópria, que é a mudança de uma classe gramatical. Então, toda vez que eu tenho uma mudança de classe gramatical, eu tenho a derivação imprópria. Por exemplo, eu tenho a palavra jantar. Jantar. Jantar é verbo. Mas se eu falo, por exemplo, o jantar está pronto, jantar já vira um substantivo. Então, jantar está enquadrada dentro de um processo de derivação imprópria. Por quê? Porque houve mudança de uma classe gramatical. Verde, por exemplo. Se eu falo assim, verde nasce adjetivo. É tudo aquilo que caracteriza alguma coisa. Então, se eu falo assim, o verde da floresta é bonito, esse verde aí vai ser classificado como substantivo. Então, eu tenho uma mudança também de classe gramatical. Se eu tenho uma mudança de classe gramatical, eu tenho o que a gente chama de derivação imprópria. Então, a derivação imprópria é a mudança de classe gramatical de uma classe que já nasce gramaticalmente daquele jeito, mas que por circunstâncias contextuais, ela muda a classe gramatical dela. Vamos para o próximo. E aí, a gente entra no processo de composição das palavras. O que é esse processo de composição? Haverá composição quando se juntarem dois ou mais radicais para formar uma nova palavra. Há dois tipos de composição. Quais são os dois tipos de composição? Há a composição por justaposição e há a composição por aglutinação. A composição por justaposição é como o próprio nome está dizendo. Vai ser justa a posição das palavras. Então é quando eu junto duas palavras, mas elas se mantêm intactas, tanto no que diz respeito aos elementos que a compõem, quanto na parte fonológica, ou seja, na parte dos sons. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra couve-flor. Eu juntei couve mais flor. Houve perda fonológica? Não. Houve perda de elementos? Elementos aí eu estou me referindo a letras? Não. Se não houve perda de elementos, não houve perda fonológica, eu chamo couve-flor de justa posição. Passa tempo, passa é passa, tempo é tempo. Não houve perda nem fonológica e nem de elementos. Girassol, gira é gira, sol é sol. Não houve perda nem fonológica, nem de elementos. Toda vez que eu junto duas palavras e não há perda fonológica e não há perda aí também de elementos, eu tenho o que a gente chama de processo de justaposição. Agora, diferentemente do processo de justaposição, eu tenho o processo de aglutinação. O que é o processo de aglutinação? O processo de aglutinação é quando eu junto duas palavras e há uma perda fonológica, ou seja, há uma perda também de elementos. Exemplo,
água mais ardente. Eu tenho água, uma palavra. Tenho ardente, outra palavra. Quando eu juntar água mais ardente, vai virar o quê? Aguardente. Quando eu pronuncio a palavra aguardente, eu percebo que há uma perda fonológica de uma letra. Qual é a letra? A. Eu não falo os dois A's, mas eu pronuncio um A como se fossem os dois. Então, se há perda fonológica, ou seja, perda de som, ou a perda de um elemento, no caso o A, eu chamo desse processo de quê? De processo de aglutinação. Aglutinação. Plano mais alto virou planalto. Percebe que eu perdi, né, o A de planalto, né? Eu perdi o A de planalto, né? Plano mais alto, né? Eu perdi o O de planalto, perdão. Então, se houve uma perda fonológica ou houve uma perda aí de elementos, né? Eu tenho o processo de aglutinação. Filho de algo virou fidalgo. Houve perda também fonológica, assim como perda de elementos. Toda vez que eu junto duas palavras e tem perda fonológica, eu tenho aglutinação. Toda vez que eu junto duas palavras e não há perda fonológica, o processo chama-se de justa posição. O próprio nome diz, é justa a posição. Foi justinha. Não houve perda fonológica nem de elementos. Tudo tranquilo? Então vamos passar. E aí a gente tem o hibridismo. O que é esse hibridismo? Vamos ver o conceito que eu coloquei aí para vocês sobre o hibridismo. Então o hibridismo é quando o processo de formação de uma palavra se utiliza elementos de línguas diferentes, né, de origem ali diferente. Ou seja, uma parte da palavra provém de um termo de uma determinada língua, enquanto outra parte da palavra vem de outra língua. Então, a maioria das palavras híbridas que encontramos no português são uma mistura de idiomas, latim e grego. Por exemplo, a palavra sociologia, ela é híbrida, né? Pois o termo sócio tem origem do latim e logia é uma palavra grega. Então, toda vez que eu tenho uma palavra híbrida, ou seja, ela tem origens completamente diferentes, eu chamo isso de quê? De hibridismo. Então eu coloquei aí alguns exemplos, né, de hibridismo, ou seja, de palavras aí híbridas. Então bicicleta, que é uma palavra extremamente comum dentro da língua portuguesa. Então bicicleta, bi vem do latim, ciclo vem do grego e eta vem do francês. Percebe que na prova ele não vai te cobrar a origem dessas palavras, mas você terá que ter uma, como é que eu posso dizer? Uma sensatez, né? Você ter ser sensível a perceber que a palavra ela é híbrida, né? A gente vai ter que ter essa sensatez de perceber aí que essa palavra ela é híbrida, que ela possui origens diferentes. Burocracia, que é extremamente muito utilizado, né, aqui no Brasil. Buro veio do francês, cracia veio do grego. Sociologia nós vimos ainda agora. Alcoômetro, né? Alcômetro, né? Álcool vem do árabe, perdão. Metro vem do grego, monocultura, mono vem do grego e cultura vem do latim. Então a gente percebe aí exemplos, né, de palavras híbridas. Lembrando que o hibridismo ele vai ser, né, a junção de origens na qual a palavra ela vai ter. Essas origens elas são completamente diferentes. Pode ter duas ou mais origens, como a gente viu aí nos exemplos que foram colocados. E a gente tem, né, também dentro desse processo de formação das palavras o neologismo. Mas o que é esse neologismo? O neologismo ele vai ser a criação de uma nova palavra para atender uma determinada expectativa, para atender uma comunidade. Então, eu crio uma nova palavra ou eu tenho uma palavra e eu uso ela para atender uma nova expectativa, eu tenho o neologismo. Então o neologismo ele pode ser classificado como uma criação de uma nova palavra, ou seja, aquela palavra ela não existe, criou-se para que ela possa atender uma determinada expectativa, como eu posso já ter uma palavra dentro da língua portuguesa, mas utilizá-la para uma outra forma. E também aí eu tenho a classificação também do neologismo. Então vamos lá. O neologismo ele corresponde à formação de novos termos ou expressões da língua, as quais surgem com o intuito de suprir lacunas momentâneas ou permanentes acerca de um novo conceito. Vamos ver lá os tipos, né, de neologismo que eu tenho aí. Semântico, palavra que já existe no léxico e adquire um novo significado. Por exemplo, estou afim do Eduardo. Percebe que afim, na língua portuguesa, significa a finalidade, né, que você
tem em uma determinada situação. O afim separado significa finalidade, significa objetivo. O afim junto significa afinidade. Mas o afim que foi colocado, por exemplo, na frase, ele foi utilizado justamente para atender uma nova expectativa, uma nova comunidade na qual ela foi inserida. Então, o afim real não utiliza-se dessa utilização. Mas, como nós estamos tratando de neologismo, eu posso dizer sim que esse afim, dentro de um contexto usual, dentro do contexto atual, ele está sendo sim colocado como alguém estivesse interessado em uma outra pessoa. Nesse caso, o Eduardo. Como foi utilizado ficar? O verbo ficar é o ato de você ficar em algum lugar. Só que o ficar utilizados pelos, por exemplo, pelos adolescentes, pelos adultos, já é um outro ficar, já é um ficar de namorar. O legal, por exemplo, se eu falo legal, qual é o uso da palavra legal? Legal é uma pessoa bacana, uma pessoa que é interessante de se ter ao lado, uma pessoa engraçada, uma pessoa humorada. Tudo isso pode ser considerado aí, né, legal. Mas, por exemplo, dentro do direito, se eu falo assim, eu só faço algo de maneira legal. Isso significa o quê? De maneira baseada ali na lei. Então percebe que o legal houve uma mudança de significado. Então eu utilizei uma palavra que já existia dentro do nosso vocabulário, mas para atender uma nova expectativa. Essa nova expectativa é a expectativa ali do direito, né, do curso de direito, do que os advogados, juízes, todas as pessoas que estudam a lei ou que trabalham com a lei, elas utilizam essa palavra. As neymazetes, existia essa palavra dentro do vocabulário da língua portuguesa? Não. Mas criou-se o termo neymazete para que possa atender o quê? As fãs do Neymar. Então eu crio uma nova palavra para que possa atender uma nova expectativa. Toda vez que eu utilizo essas situações, eu estou utilizando aí um tipo de neologismo. Nesse caso, o tipo de neologismo é um tipo de neologismo semântico. Mas eu tenho também o que a gente chama de neologismo lexical, que designa a criação de uma nova palavra, por exemplo, internetês. É a linguagem da internet. O sintático, que é a construção sintática que adquire um significado específico, por exemplo, ele me deu um bolo, né? O sintático, ele está muito ligado às gírias também, né? Quando ele fala, ele me deu um bolo, não significa que ele te deu um bolo para comer, mas significa o quê? Que ele não apareceu no encontro, que ele te enganou, ela te enganou, né? Canelada é muito utilizado aqui em Belém, né? Canelada, o termo canelada significa o quê? Significa que por algum motivo você, por exemplo, não recebeu um determinado dinheiro, ou não recebeu uma determinada situação na qual foi contratada, foi firmada, mesmo que seja de maneira tácita, né? O Elsa, te deu um Elsa, significa, né, que você foi passado para trás dentro de uma situação. Onda, né? Onda no seu termo real mesmo é onda do mar. Mas quando eu falo assim, ainda vai dar muita onda isso. Percebe que a palavra ela está atendendo uma nova expectativa. Se ela atende uma nova expectativa, ela está assumindo aí um valor sintático e está enquadrada dentro do neologismo. Tudo tranquilo? E aí a gente encerra essa parte aí dos neologismos. E aí a gente entra nos exercícios. Então eu tenho a primeira questão aí do Banco do Brasil, é uma questão bem tranquila, que vai testar aí a sua habilidade com relação ao processo de formação das palavras. Então eu tenho a palavra aguardente, e ele coloca aqui, ele pergunta se ela se formou por que tipo? Por hibridismo, por aglutinação, por justaposição, por parassíntese, ou parassíntese repetiu 2 vezes aí. E a gente sabe que a aguardente é a formação de água mais adente. Se eu tenho a junção de 2 palavras, né, só pode ser composição. Se é composição, só pode ser justaposição ou aglutinação. E nesse caso, como eu juntei 2 palavras e houve perda fonológica, perda também aí de elementos, eu chamo isso de processo de aglutinação. Então a resposta correta da primeira questão é a letra B. B de bola. Vamos para a próxima. A segunda questão é que item contém somente palavras formadas por justa posição. Percebe que ele está cobrando aí questões
envolvendo o processo de composição. Então vamos lá. Desagradável e completamente desagradável não tem processo de composição. Percebe que eu tenho a palavra primitiva agradável e eu acrescentei um prefixo, um afixo prefixal, que foi o des. Então eu tenho uma derivação e completamente complemente, né? Complemente também, a palavra é completa e ele só colocou ali um sufixo. Também eu tenho processo de derivação. A letra A está errada. Vamos para a letra B. Vaga, lume, vaga mais lume, perfeito. Pé de cabra, percebe que eu tenho processo de composição mesmo com preposição, certo? Então a resposta correta é a letra B, sem dúvida alguma. Eu tenho processo de composição por justa posição, ou seja, foi justa a posição, a colocação aí das palavras. Encruzilhada, estremeceu também não, superstiosa, valiosas também não, desatarrachou também não, estremeceu também não. A gente tem aí processos de derivação e não de composição. Segunda questão, a resposta correta, a letra B. Vamos para a próxima. Terceira questão. A terceira questão, ela é uma pegadinha daquelas, né? Como é que eu posso dizer? Bem sacana, vamos dizer assim. Por quê? Porque o elaborador, ele coloca uma situação sarampo. E aí ele pergunta sobre o sarampo, aí vem na tua cabeça, é uma doença, né? Não tem essa resposta. Mas ele coloca uma situação de, claro, dentro do processo de formação das palavras, ele quer saber qual é a resposta de sarampo dentro desse processo de formação. E aí, né, a gente vai fazer a pesquisa e a gente descobre que sarampo, né, o nome mesmo não é sarampo. A palavra primitiva sarampo, ela se origina de sarampão. Então a primeira palavra que foi colocada para a doença é sarampão. Só que hoje, nos dias de hoje, a gente não fala, você tá com sarampão, né, como se fosse um aumentativo. Não, você fala o que? Ele pegou sarampo. Sarampo é a palavra atual, habitual, corriqueira, né? Então, a palavra sarampo, ela origina-se da palavra sarampão. E aí eu te pergunto, o que houve? Qual foi a mudança que houve de sarampão para sarampo? Uma regressão. Por quê? Porque houve perda de elementos, houve perda de letras. Se houve perda de elementos, se houve perda de letras, só existe um processo na qual se enquadra essa regressão, vamos dizer assim, de letra de elementos, que é o processo de derivação regressiva. Então, resposta correta, a letra C, uma pegadinha, porque de cada 10 alunos, pode ter certeza, 9 ou até mesmo 100% não sabe que a palavra primitiva sarampo origina-se de sarampão. Tudo tranquilo? Terceira questão, letra C. Vamos para a quarta questão. Quarta questão, assinale a série de palavras que todas são formadas por parassíntese. Lembrando que parassíntese, né, parassintética, a palavra a mesma coisa, é quando eu tenho a junção de um prefixo mais um sufixo, mas onde se eu tirar esse prefixo, se eu tirar esse sufixo, a palavra ela não tem, né, dentro do nosso vocabulário, ou seja, não é pronunciada. Então vamos ver lá onde é que isso acontece. E geralmente também, só para a gente abrir aí um parêntese, né, a derivação parassintética, a derivação feita por parassíntese, certo? Geralmente ela é originária, né, de verbos, ou seja, ela termina geralmente em R, em verbos no infinitivo. Então vamos lá. Acorrentar. A palavra é corrente. Se eu tiro A, existe correntar? Não. Se eu tiro A, existe a corrente? Não. Então, por enquanto, a letra A está batendo. Vamos ver a segunda. Esburacar. A palavra é buraco. Tiro o eixo. Existe buracar? Não. Tiro o A, existe esburaque? Não. Então, esburacar também está dentro de um processo de formação por parassíntese. Perfeito. Despedaçar. Tira a palavra é pedaço, né? Tira o des, existe pedaçar? Tira o A, existe despécie? Não. Então, despedaçar também está dentro de um processo formado por parassíntese, ou seja, parassintética. E amanhecer, amanhecer, tira o A, existe amanhecer? Não. Existe, tira o E, existe amanhecer? Também não. Então, amanhecer também é um processo de formação, de derivação por parassíntese. Então, logo na letra A, nós temos o nosso gabarito da quarta questão. Na letra B, solução, não. Passional, não. Enrijecer, não. Biografia, não. Letra E, acromatismo também não. Hidrogênio. Então, a resposta correta da quarta questão é a letra A.
acorrentar, esburacar e despedaçar. E aqui eu coloquei o gabarito para vocês aí, referente aí a nossa aula 5. Primeira B, segunda B, terceira C e quarta letra A. Então a gente encerra por aqui a nossa quinta aula aqui pro pessoal do grupo do CENIP, e eu agradeço desde já a atenção e a compreensão de vocês. Logo, logo a gente vai estar gravando a nossa sexta aula, dando continuidade, lembrando que nós já vimos fonologia, nós já vimos acentuação gráfica, nós já vimos o novo acordo ortográfico, nós já vimos a parte de semântica, e agora a gente está estudando o processo de formação das palavras, seguindo aí a ordem correta de estudo da língua portuguesa para você que vai prestar aí o concurso público, claro, no grupo CENIP. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer situação que você esteja em dúvida em alguma situação, eu vou voltar aqui, você pode me adicionar, né, nas redes sociais, aqui, @professor Rafael San, no Instagram, e mandar a sua mensagem no direct, tirando aí a sua dúvida. Conte sempre comigo, nós encerramos aqui a nossa aula e voltamos logo logo com a nossa sexta aula, dando continuidade na matéria chamada Classes de Palavras, 10 classes gramaticais. Um grande abraço, conte com o professor Rafael San. Valeu, tchau, tchau.